todos aqui, nós vemos que o professor foi um sucesso em todo o ramo da engenharia civil, desde empresário da construção civil, como o doutor Coaci, como um grande empresário da construção civil, de renome internacional, pois detém uma série de títulos no nosso meio e mais títulos também internacionais, como membro da Academia Nacional de Ciências de Buenos Aires, professor honoris causa de universidades no estrangeiro. O professor, aliás, como escritor, conseguiu vencer uma das barreiras mais difíceis que nós temos, que é o nosso idioma. Conseguiu, escrevendo em português, ter o seu livro recomendado por uma série de universidades de língua não portuguesa. Então, nós podemos perceber que o professor Aderson teve sucesso e poderia optar por uma notoriedade em qualquer ramo da engenharia de estrutura. Porém, o homem nunca teve como objetivo o bem material, em detrimento a atividades que poderiam ter dado a ele muito mais bem materiais, porque esse não era o objetivo do homem. Portanto, o professor vai ao magistério, vai na condição de escritor, porque eram essas duas atividades que permitiam a ele difundir muito mais os seus conhecimentos, portanto, dando muito mais que recebendo. E é por isso também que dentro dos seus livros, aquele que ele mais se dedicou, que com mais afinco procurou mantê-lo atual e faz disso a sua força, é essa força de conseguir dar muito mais que receber, que faz o professor Aderson hoje ainda está na forma que ele está. E por isso é que ele, de todas as suas publicações, a que ele se dedicou com mais carinho, com mais empenho, e nós somos testemunhas disso, foi o curso prático ao Catamar. Por quê? Porque era um curso prático. E era essa maneira que ele tinha de se dar mais, de desenvolver mais, de entregar mais o seu conhecimento, não a uma pequena comunidade de engenheiros, mas a todos os engenheiros. E tem talvez uma das experiências ímpares, pelo menos que nós conhecemos, de um livro de ciência aplicada, que é adotado e que serviu a várias gerações. Via de regra, o livro de uma ciência aplicada caduca rapidamente. Foi essa força que fez o professor Aderson manter esta produção que ele tem. Nós temos, da mesma maneira que nós temos em nosso nome marcado a condição de filho do professor Aderson, através do nosso sobrenome Moreira da Rocha, que indica quem foi que nos ensinou a caminhar, nos fez homens, nós temos essa mesma marca, uma felicidade estupenda de ter, de quem foi o nosso mestre, quem nos caminhou, aparou os nossos primeiros passos como engenheiro, nos permitiu ser engenheiro. Nós temos essa mesma marca, porque nós temos a felicidade de ter o nosso diploma assinado pelo nosso pai, que é uma marca indelével de mostrar quem foi que nos fez engenheiro. Da mesma maneira que quem mostra quem é o nosso pai pelo nosso sobrenome. Nós achamos que todos nós aqui temos uma fé. Acreditamos em alguma coisa, acreditamos em algum mistério da vida. Porque, na nossa opinião, até os ateus são ateus graças a Deus. Então, seja ele qual for, seja o mistério que for, que nos faça nascer no seio da família A, B ou C. Seja esse mistério qual for, eu só tenho a agradecer a Deus de ter me permitido ser filho do professor Aderson, ter visto esse homem trabalhar, ver esse homem ter muito mais o objetivo de se dar do que se receber. É isso que eu tenho que agradecer muito a Deus, esta grande aventura, essa grande oportunidade de ser filho do professor Aderson, e agradecer ao Clube de Engenharia e a todos os senhores aqui que estarem homenageando o meu pai. Muito obrigado. Bem, nós queríamos pedir ao engenheiro Sérgio Vieira, que é o nosso chefe, em nome do Clube de Engenharia, em particular da Divisão Técnica de Estruturas, do qual o professor é meu,
queria passar às suas mãos essa medalha, selo comemorativo do centenário do Clube de Engenharia, por toda uma vida dedicada a engenharia. Bom, e agora vamos ouvir o professor Adelson Moreira da Rocha. O que é que eu poderia dizer a vocês? Primeiro, eu acho que essa reunião é uma reunião de amigos. É uma oportunidade de eu ver aqueles amigos, alguns que eu via há 50 anos passados e passava muito tempo sem vê-los. Hoje quase não conhecia o Coaci, que foi meu primeiro auxiliar no escritório há mais de 50 anos. Estou vendo aqui o professor Costa Silva, com quem eu vivi bastante tempo. Estou vendo os meus amigos que trabalharam comigo em obras, em projetos, como o Carlos Freire Machado, o Fernão e outros que eu conheci no trabalho. Engenheiro Sardi, com quem eu fiz aquelas construções em Brasília, nós íamos para lá, ficávamos comendo cachorro. Eu estava projetando a ponte sobre o lago, passava por Brasília, o engenheiro Guignon, que foi o sucessor do Cleicinelli. O pessoal da Estúdio levou o Guignon à minha casa, onde eu tinha escritório. E eu mostrei o projeto que estava fazendo a ponte sobre o lago. E ele me disse, esse tipo de projeto, que eu usei a ideia dele de fazer por concreto armado protegido. Esse tipo de projeto eu gostaria muito de fazer. Eu me admirei porque estava falando a um mestre internacional. Disse, por que não faz? Porque na França ainda é proibido. E várias pessoas diziam, você está fazendo uma obra segundo uma técnica que ainda não está aprovada no mundo inteiro. Para minha satisfação, eu vejo a norma internacional do Código Euro Internacional, o novo código da FIP-CEP, aprovar esse tipo de obra, incluindo nas normas do concreto armado protegido, que eram então inteiramente desconhecido e até combatido. Eu dizia, precisamos de acabar com os tabus do Freycinet, porque Freycinet foi um dos maiores gênios do concreto protegido. Foi ele que inventou o sistema de proteção, foi ele que desenvolveu o sistema. Mas ele tinha uma ideia, que era daquele tempo, de que o concreto protegido era um material que nada tinha a ver com o concreto armado. O concreto armado é uma coisa, o concreto protegido é outra, dizia ele desde o momento. Mas hoje não. Hoje nós não distinguimos mais concreto armado de concreto protegido. Depende da gama de variação da proteção. E eu já dizia isso há uns quase 30 anos, de que o concreto protegido tendia a ser uma variação de um tipo mais geral, que era o concreto armado protegido, hoje estamos chamando muito de concreto parcialmente protegido. Mas está sendo executado. É quase todas as obras, talvez a maioria, acreditava. Disse o doutor Vasconcelos nessa sala, aqui neste clube, dizia, quando o professor Adelson dizia isso, ninguém acreditava. Mas agora os estrangeiros dizem a mesma coisa e todo mundo acredita. Realmente, essa é a tendência nova de desenvolver concreto armado juntamente com o concreto protegido. Eu trouxe aqui algumas transparências que não vou projetar, porque a sessão
é uma sessão de amigos, uma sessão de homenagem. O prazer é meu, o prazer que vocês me dão hoje é um prazer imenso de ver os antigos amigos aqui presentes dando atenção à minha pessoa e lembrando aquilo que eu pude fazer na minha vida profissional. Então, não tenho possibilidade de me estender sobre qualquer matéria mais complexa. Mas eu quero apenas fazer uma notícia, que também será, talvez, uma ideia para o futuro. Eu hoje considero que calcular lajes de concreto armado com painéis diferentes pela teoria de Marcos ou pela teoria de CERN, qualquer teoria elástica é um erro total, um profundo erro, porque não funciona no estado elástico. Os resultados divergem completamente dos resultados reais. Nós estamos calculando concreto armado há mais de 50 anos de teorias inteiramente inaplicáveis quando se trata de painéis de mãos diferentes. Então, estou estudando e já preparei um artigo que será publicado este ano na Ibracon sobre o cálculo de lajes com painéis diferentes. Até quando a laje é vizinha a outras lajes com interrupção, sem continuidade, pode-se fazer o cálculo. Laje 6 por 5, vizinha a uma laje 2 por 2, pode fazer o cálculo exato, real, certo, pela teoria de ruptura, também programas fáceis, também fórmulas fáceis, porque, em geral, quando eu quero escrever alguma coisa, eu pergunto a mim mesmo, isso é fácil de se entender? É fácil de se entender? Se não for fácil, eu não escrevo. Porque eu recebi uma vez um livro de um autor que dizia assim, este livro é para quem já sabe. Eu joguei fora. Se eu já sei, o livro não é para mim. Se eu não sei, eu não vou entender. Então, nos meus livros, faço questão de dizer, este livro é para quem não sabe, é para ensinar. Tenho uma intenção, que já comecei a fazer, de escrever um novo volume, dizendo tudo aquilo que não está no livro Prático Concreto Armado. Eu não estou encontrando muita coisa, não estou me entusiasmando, porque muita coisa não tem aplicação muito frequente. Então, apenas vou fazer referências a alguns casos. E entre esses casos, eu vou dar muita atenção ao caso de cálculo de lajes pelas charneiras plásticas, cálculo feito sem nenhuma complexidade, porque através dos elementos finitos se calcula qualquer estrutura com um bom computador. Mas para o engenheiro profissional, ele precisa de um instrumento, de um método que ele possa aplicar com facilidade. Então, esse instrumento que eu quero dar para aqueles que querem calcular lajes com mais precisão. Daí eu fujo das regras clássicas. O CEB institui limites para emprego do método de ruptura. Para as vigas é fácil instituir limites, porque a viga tem um limite de plasticidade, um limite. E o resultado tem sido muito bom, não tive nenhum incidente com essas estruturas projetadas dessa maneira. Exagero, não há o que acrescentar. Mas o que eu desejo para fazer é muito importante. Eu acho que na fase da nossa vida, a gente tem uma época que vive no passado e tem outra época que vive no futuro. Eu ainda estou vivendo no futuro. Quando eu quiser viver no passado, eu fecho os livros e vou fazer outra coisa qualquer diferente. Mas ainda estou com o programa de viver no futuro. Por isso, ainda pretendo
acrescentar algumas coisas. A revista de estrutura, infelizmente, se acabou. Não é minha culpa. Todo mundo, mas por que o senhor não continua com a minha estrutura? Não é possível. O preço estava bem crescendo e o número de assinantes diminuindo. Então, tem ocasiões que a receita era menor do que era muito menor do que a despesa. E não podia continuar. Mas, nas outras revistas, como agora a Embracon me pediu para fazer uma, eu aproveito a oportunidade para apresentar esse artigo que sairá no fim do ano sob cálculo da estrutura. O resto é emoção, é satisfação, é alegria de ver essa gente jovem, todos aqui para mim são jovens que vêm aqui animar o professor a continuar a trabalhar. Podem crer que eu continuarei trabalhando. Cheguei a esse nível alto de professor catedrático, professor emérito da Escola de Engenharia e autor de vários projetos de estrutura, mais de 1000, e Doutor Adesso? autor de livros. Doutor Adesso. Por quê? Porque eu não perdia tempo Com política? com política. Enquanto seus irmãos, seus ilustres irmãos, Eram seguiram a políticos. carreira política, E que tem tanto valor quanto a Tá minha, certo. mas a minha seguiu esse rumo. mas o senhor deixou Fortaleza, bateu asas para o sul, para o Rio, cedo. Que idade o senhor tinha quando saiu de Fortaleza? Como? Que idade o senhor tinha? Rapazinho ainda? Olha, eu me formei com 21 anos. Mas formou-se onde? No Rio de Janeiro, No Rio de na Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro, antiga qual- Escola Nacional de Engenharia. Da qual depois o senhor foi professor, Professor, catedrático. catedrático. E com 23 anos eu já fazia meu concurso para professor catedrático. Com 23 anos eu adquiria meu primeiro título de doutor. Hoje eu tenho 6 títulos de doutor. O senhor foi um dos fundadores da Escola de Engenharia do Rio de Janeiro. O senhor foi fundador da Escola de Engenharia de Brasília também. Bom, e não, diretor eu fui o fundador. da O escola. fundador, fui convidado para fundar a Escola de Engenharia da Universidade de Brasília. No Rio de Janeiro não, porque ela é muito antiga. Ah, sim, certo. O senhor foi aluno de lá. Eu fui ser aluno de lá, Mas, com muita honra. agora, depois foi professor da Universidade do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Professor durante 40 anos. 40 Não anos. só na Faculdade de Arquitetura, como na Escola de Engenharia. Agora, depois o senhor se aposentou, passou a ser professor emérito da Universidade Federal Do Rio de do Rio Janeiro. de Janeiro. Exato. Agora, o senhor, essa vocação para o cálculo, para os projetos estruturais, para estrutura, cimento armado, etc., foi vocação isso? Como Foi vocação. Eu, quando estava no 3º ano da escola de Engenharia, eu já fazia projetos como estudante. Já trabalhava em firmas como estagiário em concreto armado. Então eu tinha 19 anos, já trabalhava em concreto armado. Aí me apaixonei pelo concreto armado, corri todos os degraus da minha carreira, geralmente com muita felicidade. Eu concorri ao concurso para a Escola de Engenharia contra o interino da cadeira e ganhei por unanimidade. Concorri contra o interino na arquitetura e ganhei por unanimidade. E assim eu fui sendo professor catedrático, não podia mais voltar atrás. Aí era a minha carreira. Quando eu estava assim, havia muita política, eu pensei em abandonar. Então eu pensei, ou eu vou ser rico ou vou ser professor. Eu preferi ser professor. Há uma incompatibilidade. Há uma incompatibilidade. Se eu quisesse fundar uma empresa comercial de engenharia, eu ia ser rico. Mas não ia ser... Porque o professor universitário é mal remunerado. Mas ele precisa ter queda para professor. Precisa ter dedicação para aquela profissão. E aí não tem tempo de ganhar dinheiro. Aí não tem tempo de ganhar dinheiro. E como o dinheiro não me fez falta, porque eu tinha livros, fazia projetos, ganhava sempre em cada um desses setores. O senhor tem cerca ou mais de 1000 projetos de estruturas de cimento armado? Tem.
pontes, edifícios, etc. 60 anos de trabalho. Não era possível que não chegasse 60 a de esse. trabalho ou 60 de idade? 60 de trabalho, 83 de idade. Não tem quem dê, doutor Décio. Não tem quem dê. Eu não podia deixar de atingir o primeiro milhar de projetos para imitar o Pelé, que fez o seu gol número 1000. O milésimo gol. O milésimo gol. Aí eu fiz o milésimo projeto. Aí eu considerei realizado. E livros? O senhor tem mais de 20 livros? Tem mais de 20 livros. Eu ouvi dizer que os seus livros são como que a Bíblia dos engenheiros. É que os livros que eu fiz foram sempre feitos com bastante clareza, com o objetivo de ensinar, não o objetivo de mostrar que sabia. Sim. Então eu dizia, se eu quiser mostrar que sei, ninguém vai aprender. Porque a gente aprende muito mais do que o que escreve. Então eu peguei um livro de um professor que dizia assim, este livro é para quem já sabe. Eu peguei o livro dele e joguei fora. Se eu já sei, não preciso do livro dele. Se eu não sei, não vou aprender. Tá certo. Meus livros são para quem não sabe. Então são livros muito acessíveis, os alunos gostam imensamente. Eu parei de tirar novas edições, quer dizer, continuei fazendo novas edições, mas parei de emendar, de modificar, eu achei que eu tinha chegado ao ponto principal, e ele continua sendo o best-seller. Mas, doutor Adelson, mas o senhor tinha duas cátedras, duas cadeiras na Universidade Federal do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro. 2 cátedras. Quais eram? Faculdade de Arquitetura, Concreto Armado. Sim. Faculdade de Engenharia e Estabilidade das Construções. Catedrático, daquele catedrático antigo, que era vitalício, não podia ser demitido nem pelo presidente da República, senão por um processo, da vitaliciedade. senão por um processo Certo. judicial. Hoje não, hoje o professor tem um título chamado professor titular. Mas Doutor não é Adelson, catedrático. a gente passa numa ponte, sobe num grande edifício de 20, 30 andares, a gente não está nem pensando se aquela obra é bem feita, é segura ou não. Mas há uma responsabilidade muito grande de quem faz uma obra daquela. É o cálculo, projeto, Principalmente de o estrutura projeto. Agora, a construção é nada mais do que obedecer o que está no projeto. Mas se também for mal obedecido, também há perigo. Hoje nós estamos passando por um período muito sério, porque as obras antigas não estão funcionando bem. Por quê? A maioria das obras construídas há 10 ou 15 anos atrás estão sofrendo doenças sérias, em estado de coma. Algumas com tuberculose em último grau, outras com AIDS. Então, E aí? eu tenho trabalhado nesse sentido. Há como se recuperar isso? Eu sou responsável por um plano de recuperação, de uma firma que só faz recuperação, e eu então faço a recuperação de obra. Às vezes encontro, como já encontrei, obras cujo pilar não tinha mais ferro, porque o ferro tinha sido corroído e acabado. Mas também não tinha concreto, porque o concreto começou a se esmoronar. E a gente, para consertar essa obra, tinha medo de ficar debaixo da obra. Então teve um cuidado imenso de, inclusive, observar a obra por intermédio de fotografias, para depois entrar na obra e consertar. Então tem obras que foram consertadas desse tipo. Mas, doutor Adelson, hoje o senhor é aposentado, mas tem uma firma de consultoria. Consultoria. Eu prefiro Quando o senhor fornece um atestado sobre aquele projeto, etc., tem fé pública. Tem fé pública. Eu já fiz 2 consultorias de grande responsabilidade, na Barra, de prédios muito grandes, e entreguei a obra com carimbo, uma chapa de obra testada com qualidade garantida. Essa não cai mais. É um certificado de garantia. Certificado de garantia, é chamado certificado de garantia. Mas, doutor Adelson, se fala muito que hoje a universidade brasileira está sucateada.
Tanto assim se falou algum tempo atrás aí, hoje não se fala mais, mas falou muito, da necessidade dos alunos, dos formandos, terem que fazer um teste, qualquer coisa assim, para ver se podiam exercer a profissão. Porque já se duvidava do aproveitamento dos mesmos após concluir o curso universitário. Exato. Esse é um sistema que está sendo feito, está evoluindo nas grandes universidades, que chama-se educação permanente. O aluno, ao sair da universidade, em algumas já estão fazendo isso, recebe no seu diploma um carimbo válido por 5 anos. Quer dizer, durante 5 anos ele pode trabalhar, mas depois de 5 anos ele volta à escola tem que se para reciclar sempre. Reciclar, para verificar se há alguma novidade que ele precisa aprender. Se não houver novidade nenhuma, ele pode ter o seu diploma revalidado depois de 5 anos. Todo profissional precisa estar se reciclando porque o mundo está em constante evolução. Exato. Exato. Eu estive nos Estados Unidos, a convite da Unesco, porque eu era o coordenador de um curso de apoio da Unesco. Havia o professor responsável pelos professores da Unesco e eu era responsável pelos professores de Brasília que trabalhavam nesse curso. Então fui convidado para visitar algumas universidades americanas. Então, numa dessas universidades, tivemos reunião com todos os departamentos. Então eu fiz uma pergunta, depois de perguntar muita coisa, eu fiz uma pergunta aos professores da universidade mais importante dos Estados Unidos, que é o MIT. Então, diante de tudo isso que eu vi aqui na universidade, eu pergunto aos professores do MIT como é que se deve fazer para ensinar os alunos para eles poderem acompanhar a evolução da tecnologia. Que ela evolui, quando ele sai da escola já não está mais. Então, os professores dessa universidade, que é a maior do mundo, a mais importante do mundo, responderam da seguinte forma: nós não sabemos. Explicaram por quê. Porque quando os alunos saem daqui, ainda não começaram a profissão, porque nós damos 3 anos para eles praticarem. Quando eles começarem a exercer a profissão, a tecnologia já evoluiu. Já evoluiu? E eles já não estão aptos para exercer a profissão bem. Então, se existe essa evolução, como pode a Universidade Brasileira ficar parada no tempo? E a Universidade Brasileira está sucata, está parada no tempo e no espaço. Está parada no tempo e no espaço. Cadê a extensão universitária? Não. Cadê a pesquisa? Isso é uma lástima. Claro. Olha, a universidade é principal. O aluno não deve ficar na plateia e o professor no palco. Porque o professor pode dizer o que quiser, explicar o que quiser, os alunos lá não se interessam pelos que estão ouvindo, não aprendem nada. Eles têm que vir para o palco e o professor ir para a plateia. Aí o professor vai verificar e o aluno vai fazer. O professor não pode dar o exercício e ele resolver na pedra. O aluno aprende aquele exercício, não aprende outro. Então o professor tem que chamar o aluno, mandar o aluno resolver um problema. Em Brasília nós fizemos esse sistema, deu muito certo. O sistema é totalmente diferente do ensino tradicional. Mas o senhor ia me escapando que o senhor é professor honoris causa aqui da nossa universidade? Sou professor honoris causa da Universidade Federal do Ceará. Uma homenagem mais justa, afinal de contas, temos um cearense que é a maior autoridade em projetos de estruturas. E vou dizer, eu tenho vários títulos, honoris causa pela Universidade de Córdoba, na Argentina, vários títulos, mas no meu escritório, o título que eu exponho lá é da Universidade do Ceará. É o único. É o cearencismo. É o meu diploma mais importante, é o de professor. Doutor Adelson, se a gente pudesse começar tudo de novo, o senhor seguiria a mesma carreira, se especializaria em projetos de estruturas de cimento armado? Se eu tivesse com a mesma disposição, com o mesmo entusiasmo, com a mesma força que tinha quando moço, eu ia fazer a mesma coisa. Por que não se arrependeu de ter seguido? Não. Eu fui muito beneficiado pelo meu trabalho. Eu tive sempre satisfação, porque eu fui convidado para dar um curso na Universidade de Paris, na Sorbonne. E isso é uma honra. Só isso já dava
para me dar satisfação. Mas, doutor Décio, tem uma impressão que o senhor ainda não recebeu uma homenagem na justa medida do seu merecimento aqui de sua terra natal. Já. Bom, eu já fui homenageado aqui, né? Quando eu fiz 80 anos. Homenageado muito emocional, com a presença do reitor, de todos os professores, vários alunos, e eu saí daqui muito emocionado. Acho que essa... Porque o senhor não tem queixa, não tem queixa, mágoa não tem queixa. da sua terra natal? Os professores da Universidade de Forte do Ceará foram meus alunos. E eles têm muito carinho comigo. De modo que eu sou... Mas, doutor Décio, voltando mais ou menos à vaca fria, hoje se estuda menos do que ontem? O problema é o seguinte, há alguns alunos, muito pouco, porcentagem pequeníssima, que quer estudar. Estuda muito. A maioria não quer estudar? A maioria não deseja estudar. Eu, quando era diretor da escola de engenharia, que tive que parar de ensinar porque meus afazeres não deixavam, eu dei algumas aulas. No fim eu disse para eles, eu vou parar de dar aula, porque eu não suporto mais dar aula para graduados. Por quê? Porque vocês não querem aprender. Se quiserem, vamos fazer uma coisa diferente. Vocês me perguntam, quero aprender? Eu pergunto a vocês, se vocês querem aprender? Se vocês disserem, quero, eu ensino. Se disserem não, eu aprovo. Aí eu disse, porque já existem tantos engenheiros burros nesse país, mas alguns... Faz diferença. Não vai fazer diferença. Os alunos olham para o professor, fazem força para prestar atenção, mas se prestar muita atenção, dorme. A engenharia hoje é uma das carreiras mais pretendidas? Não. A engenharia caiu muito. Não há muito mercado hoje para a engenharia. Com o advento da informática e de outros cursos que têm trazido alunos para seu campo, a engenharia ficou com decréscimo. Nós tínhamos uma engenharia civil, 300 alunos, hoje temos 100, quase 50. Hoje, a universidade, a brasileira, está atrasada em quantos anos? 30. 20 anos? Pelo menos 30. Pelo menos 30 Pelo menos anos. 30. Temos que evoluir muito. Pelo menos 30. E é difícil consertar, porque eu, como diretor, eu fiz um novo plano para o ensino da engenharia. Consegui que o primeiro ano aceitasse, o segundo ano aceitasse, os alunos ficaram entusiasmados, mas esbarrei naquele professor que disse, não, professor, eu quero é carne assada. E chega lá, dá uma aulazinha e ir embora. Arroz com feijão. Eu digo, mas vocês que são moços, não querem aceitar as reformas? Aqui em Brasília nós fizemos uma reforma total. Nós não dávamos aula, nós dávamos uma explicação, dávamos um livro para vocês estudar. Vocês têm 1h30 para estudar. Depois eu faço uma prova para você verificar se vocês aprenderam. Aonde vocês aprenderam? No livro. Porque no professor não quer prestar atenção mais. E há muito professor que não tem também competência para ensinar, não tem paciência. Tem professores que tratam o aluno como... E eu lembro quando estamos na televisão, quero dizer curiosidade, eu lembro de uma história contada pelo Malbatão. O homem que calculava. Que ele disse que havia um grande professor lá no Oriente, que era um mestre sábio. Ele, quando ia dar aula, ele baixava 3 vezes esperando o salão e levantava. Aí chamaram esse professor e disseram, como é que o senhor, um mestre tão grande, vai se curvar diante desses alunos ignorantes? Ele disse, eu sei que eu sou um grande mestre e sei que esses alunos são ignorantes, mas eu não sei o que eles serão depois. Então diz ele, naquele jeitão dele escrever as coisas, um deles se chamasse Jesus Cristo. Um dos alunos se chamava Jesus Cristo. Doutor Décio Moreira da Rocha, que conselho, que orientação o senhor daria hoje a um rapazinho que tivesse a vocação, que desejasse seguir engenharia e talvez até, ante o seu exemplo, ele quisesse ser exatamente amanhã uma autoridade em projeto de estruturas?
Qual o conselho que o senhor daria a ele? É aquele conselho que eu sempre dei, e eu fazia questão de, como diretor da escola, dar palestra toda semana para os alunos conhecerem o que era engenharia. E era o conselho que eu dava. Vocês estudem. Não queiram fazer estágio em empresas. Vocês não vão aprender nada. Tem que queimar as A pestanas. empresa vai explorar vocês para fazer coisas insignificantes. Tomar nota, bater a máquina, fazer... Vocês vão fazer engenharia. Para isso, vocês têm que sair da escola com o saber apropriado. Então, estudem. 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 Mas hoje se estuda pouco. Estuda. Eu acho que os divertimentos são muitos, e o fato é que... Alguns alunos são exceções, mas a maioria... Para quem faz um bom curso, tem mercado de trabalho? Imediato. Eles são chamados até antes de formarem. As empresas catam alunos bons dentro das universidades. Eu mesmo tive a oportunidade de mandar buscar alunos dentro do 3º e 4º ano, que precisava de gente para trabalhar. E ia buscar nas universidades. Mas aqueles bons alunos... Que infelizmente são poucos. São poucos. A empresa precisa de gente capaz. Não é só o aluno ser bom porque é permanente com sua presença na aula. É preciso que ele tenha capacidade e tenha vontade, força de vontade e desejo de realmente aprender. Doutor Décio Moreira da Rocha, foi uma grande honra ter o senhor hoje em nosso programa. Muito obrigado ao senhor pela sua presença hoje em nosso programa. Muito obrigado. Ainda pequenos. Com a sensação